Que Deus continue abençoando a cada coração. Que Cristo possa abrir os nossos entendimentos para compreendermos a palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade, Vamos dar continuidade no nosso assunto, que nós iniciamos na primeira etapa, cujo título é As Três Etapas da Graça, Seria bom que, para você que não ouviu ainda a primeira parte, ouvisse a primeira parte para você compreender tudo que o nosso profeta tem ensinado sobre as três etapas da graça. Aqui nós estamos dando continuação, melhor dizendo, porque não seria possível encaixar tudo numa pregação só, o vídeo ficaria muito longo, Então nós vamos dar continuidade. Lemos as Escrituras aos Hebreus, capítulo 4, verso 14 ao 16. Vimos que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que Deus acrescente as bênçãos à leitura da palavra. Nós vamos continuar então no parágrafo dessa mensagem onde nós paramos, Nós paramos no assunto sobre a segunda etapa da graça, que é a santificação. A primeira nós já sabemos que é a justificação, que é o arrependimento, um verdadeiro arrependimento, E o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o qual aquilo nos redime, de todo o pecado passado. Tudo é apagado até o verdadeiro arrependimento. Mas só que nós temos que continuar nos monitorando e nos consertando diante de Deus todos aqueles pecados que cometermos dali de nossa conversão em diante. É o segundo processo, vamos dizer melhor assim, da vida de um cristão. É uma etapa pela qual nós temos que passar. Todos nós temos que passar por isso aí. Todo cristão tem que passar por essas três etapas. Justificação, a santificação, que é morrer para si mesmo, E o batismo com o Espírito Santo e fogo. Então nós estamos na segunda etapa, Então vamos continuar. Então, o arrependimento e o batismo nas águas, ele simplesmente, unicamente nos redime, nos limpa do pecado passado. Então, arrepender-se e batizar-se em nome do Senhor Jesus Cristo, para quê? Para a remissão, tirando o pecado do passado, e não tem nada a ver com o pecado futuro. Está vendo aqui? Quais pecados? Os cometidos antes desse ato de fé, quer dizer, o que você cometeu até o arrependimento, a sua conversão. Então não importa o que a nossa vida no passado vê, não há diabo, nem nada que possa nos acusar do passado. Porque por um ato de fé, de arrependimento, de confiança no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, Deus apagou todo esse passado. Você compreende? Você compreendeu então o que é a primeira etapa da graça? O que é a justificação? Trouxemos conosco a natureza herdada de Adão. E quando já somos conscientes, cometemos pecado por essa natureza. De modo que não somos condenados pelo pecado de Adão, mas sim por nossos próprios pecados. Disso é que temos que nos arrepender. E quando damos o primeiro passo em sinceridade, já não somos pecadores condenados, mas pecadores salvos. Ué, mas como? Você não é mais aquele pecador que estava sendo condenado, Aquela condenação, que pela qual te levaria para o inferno. Deus apagou toda aquela condenação. Agora você é um pecador salvo. Você foi salvo pela graça. Que graça é essa? Cristo, o Espírito Santo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quem nos salvou. Você está entendendo? Ele quem nos salvou. Então nós fomos salvos. Está vendo aqui?
Já não somos pecadores condenados, mas pecadores salvos. Porque uma pessoa, quando dá o primeiro passo, se arrepende e se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, é salva. Porém, é arriscado permanecer ali, porque a pessoa, como não tem ainda nenhuma força interna, pode regressar e cometer os mesmos pecados que tinha cometido antes. Aí se cumpre nela o verdadeiro provérbio que diz: porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. 2 Pedro 2, 21 e 22. Então, portanto, não devemos ficar no primeiro passo, justificado, salvos, todavia com a natureza pecaminosa. Nós devemos prosseguir adiante ao prêmio da soberana vocação de Deus, operando nossa salvação com temor e tremor. Prossiga, peça ao Senhor que santifique o seu vaso, que o limpe e que o encha com o seu Santo Espírito. Prossiga até que a natureza divina more em você. Quando Deus fez carne, seu próprio sangue criador, foi a única maneira que a vida de Deus poderia voltar, porque todos nós nascemos pelo sexo. Então a vida que temos é do mundo, e essa vida não permanecerá, porque já é uma coisa julgada e condenada. Não se pode lhe pôr ou colocar um emplasmo. Não há maneira de enfaixá-la, nem de ajeitá-la, não há maneira de melhorá-la. Tem que morrer. Esse é o único requisito, tem que morrer. E o substituto, que é a vida, que é Cristo, tem que entrar em você. E esse é o Espírito Santo, o sinal de Deus de que você tem aceitado o sangue de seu Filho Jesus Cristo. Este primeiro passo não tem nada a ver com o pecado futuro, porque ele simplesmente te perdoou o passado. Porém, você permanece o mesmo pecador imundo, com as mesmas inclinações, com a mesma natureza velha. Simplesmente teus pecados foram perdoados, para que dali em diante caminhemos até a perfeição. Tá vendo? Até a perfeição. Nós vamos meditar sobre isso, Deus permitindo um dia. Você não pode se arrepender do que Adão fez. Você nunca fez. Adão fez. Você somente recebe o perdão pelo que você fez. Porém, a velha natureza ainda está ali. Ué, mas como? Mas como, meu Deus do céu, ainda continuo ainda o mesmo pecador imundo, com a mesma inclinação? É por causa da natureza. Você continua ainda o mesmo homem, você não nasceu de novo ainda. Você está entendendo? Não completou seu novo nascimento. Ele iniciou ali com arrependimento, mas ele só completa com o batismo do Espírito Santo. O irmão Brana tem nos ensinado que o Espírito Santo é o novo nascimento. Ali você nasce de novo. Ali completa o que Jesus disse: aquele que não nascer da água, tá vendo? O primeiro passo. E do Espírito. Se conclui com o Espírito Santo. Vocês estão vendo? Essa é a verdade. Então veja bem o que o irmão Brana fez aqui. Ó. Ele pegou uma ilustração, vou até mostrar para os irmãos. Desenhou 2 coraçãozinhos. Num, olha aqui, eu vou virar aqui para vocês verem. Ó. Num coração está uma serpente e no outro está uma pombinha. Você viu que ilustraçãozinha perfeita? E vamos ver o que ele fala sobre isso aqui. Ó. Então vamos lá. Então nós temos feito aqui uma ilustração. Veja, vamos ilustrar esta verdade da seguinte maneira. Tomemos um quadro com gravuras de 2 corações, um de cada lado do quadro. Dentro de uma serpente, com o tipo da natureza pecaminosa, tá vendo? A serpente está simbolizando o tipo da natureza pecaminosa, essa natureza que ainda te domina, que te faz você fazer todas essas coisas. Você está entendendo? Tá? E o diabo vem te enganando você com palavras bonitas, dizendo que você já é um cristão nascido de novo. Ele quer que você continue assim. O diabo quer que você continue pensando que você é um genuíno cristão nascido de novo, quando você ainda não é. Porque enquanto você estiver pensando dessa maneira, ele te pegou.
Ele só quer que você permaneça assim, indo na igreja, dizimando, ofertando, não perdendo nenhum culto, tá entendendo? Fazendo as coisas tudo certinho, para fazer você pensar que você já é um cristão nascido de novo, no entanto você não é ainda um cristão nascido do Espírito de Deus. Porque se você ir até o final, ele conseguir te manter você até o final dessa maneira, você perde o seu arrebatamento. Se você crê que haverá um arrebatamento. Se você almeja esse arrebatamento. É isso que o diabo quer. Por isso que ele não quer que você descobre as verdades que o nosso profeta ensinou. Por isso que ele tem ungido, né? Tem muitos ungidos aí com esses anjos caídos que foram expulsos do céu, fazendo você se afastar das mensagens do profeta, para você não aprender essas verdades. Porque ele quer te segurar você, fazer você pensar que está tudo bem da maneira que você está indo para o céu assim quando não está. Jesus disse que não está. A palavra de Deus diz que não está. E quem vai nos colocar lá? Se Jesus disse, examinai as Escrituras, porque nela cuidais ter vida eterna. A vida eterna está na palavra. Ele é a palavra. Ele é a vida. É dele que nós precisamos. Vamos continuar? Então dentro de um está uma serpente, com o tipo da natureza pecaminosa, e dentro do outro uma pombinha, com o tipo do Espírito Santo. Aqui há uma vida, referindo-se ao coração com a serpente, cheia de malícia, de inveja, ódio e demais coisas. O que está causando isso nessa vida? Esta natureza que está aqui. Observe a serpente que está dentro do coração. Isto é o que está causando. Você se arrepende, se batiza no nome do Senhor Jesus Cristo, mas todavia essa natureza permanece ali. Quando você é perdoado, mesmo você sendo perdoado dos seus pecados passados, a natureza ainda está ali, ela não morreu. Aquela mesma natureza que te fez você cometer todas aquelas coisas, né? Ainda está ali. A inveja, a cobiça, o desejo por coisas materiais, aquela natureza está ali. Seus pecados passados foram perdoados, mas a natureza não foi morta ainda. Você tem que passar pelo processo de matança, que é atravessar o Jordão, que é morrer para si mesmo, que é essa natureza que tem que morrer. Claro, vê? Tem acontecido isso. Lhe tem sido apagado o pecado passado, mas porém a natureza que te fez cometer o pecado ainda está ali, e esta é a raiz do mal. Essa raiz tem que ser arrancada, tem que ser desfeita, morta. Esse homem velho tem que morrer por completo. Não é pensar que se arrependemos, passamos pela primeira etapa, que o homem velho morreu. Ele não morreu. O homem velho continua o mesmo. Houve um arrependimento no coração dele, ele aceitou a Cristo, mas só que o homem velho está ali. A natureza do homem velho está ali. Vocês estão entendendo? Dizemos, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas está sendo dominado pelas coisas velhas ainda? Como que passou? É isso que nós temos que entender. Então vê, qual é o segundo passo? É a santificação. É quando a mente é fixada em ordem, com a santidade, para pensar corretamente, para tirar os impulsos e a natureza pecaminosa que estava ali. A palavra santificação vem de um vocabulário grego que significa limpo e separado para o serviço. Não deveríamos tardar muito tempo entre um passo e o outro, se em verdade estamos dispostos a buscar a bênção de Deus. Amém? Então veja, a terceira etapa, São Lucas 24, 49, diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Uma vez que temos chegado a esta etapa da santificação, então vem a terceira etapa, que é o batismo do Espírito Santo e fogo, para que Deus possa morar em você, porque Deus não pode pôr o seu Espírito num vaso sujo. A justificação é uma obra do Espírito, como também o é a santificação, mas o batismo do Espírito Santo é Deus morando em nós. O próximo passo é o batismo do Espírito Santo e fogo, a terceira etapa,
para que Deus possa morar em nós e o fogo de Deus limpe os nossos corações do pecado. Isto põe o Espírito Santo dentro. Então, manifestamos a mesma vida de Cristo, porque Ele está em nós. Por exemplo, eu tenho água num vaso. Que pensa você que poderia sair desse vaso cada vez que eu inclinasse? Sairá água, porque é isso que está dentro do vaso. Se tivesse terra, tipificando a natureza pecaminosa do homem, então ao incliná-lo sairia a sujeira que está nele. Da mesma forma sairá de uma pessoa o que ela tem por dentro. Sabemos que Deus não põe o seu espírito num vaso sujo, porque ele não pode morar com a imundície. Portanto, o vaso tem que ser limpo para que Deus possa morar nele. E essa sujeira é a nossa natureza pecaminosa. Todos os desejos mundanos, carnais, humanos, têm que morrer. E tem que morrer mesmo. Não é se enganar que nem muitos ensinam, não. Enquanto nós estiver nessa vida aqui, nós estamos sujeitos a paixões dessa vida. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Não é isso que o profeta tem ensinado, não. Olha isso aqui, olha esse ensinamento aqui. Isso aí é ensinamento errado, é falso. É falso. Estamos sujeitos às paixões carnais? Jesus também ele estava, mas ele venceu elas. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Você está entendendo? É a prova que ele passou. E nós temos que passar também. Você está entendendo? Ele disse, assim como eu venci, vós também vencereis. Não é? Ele venceu e provou para nós que nós é capaz de vencer a nós mesmos também. Desde que nós desejemos isso aí, receber o Espírito Santo. Nós temos que lutar para isso. Vê? Tá. Me veio um pensamento aqui. Às vezes muito pode dizer assim, mas a Bíblia tem nos dito que não é pelas obras, é pela graça. Ninguém está fazendo obra para merecer nada. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos, foi o Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Derramou seu sangue para nos salvar. Mas só que daquele sangue saiu a vida que estava ali, que é o Espírito Santo. E ele tem que entrar em nós. E ele não entrará em nós de qualquer maneira, não. Não pensa você que você desejando o mundo, fazendo as coisas do mundo, que ele vai vir e te limpar você na marra, mesmo você não querendo deixar as coisas mundanas. Ele não faz isso, ele não é um intruso, não. O diabo é intruso. Ele entra em você de qualquer jeito que você tiver. E ele gosta. Quanto mais sujo você tiver, mais ele gosta. Mas Deus não. Deus só entra em vaso limpo. Tá entendendo? E esse processo depende de nós. Nós temos que fazer a nossa parte. É o que vencer. Você tem que vencer essa natureza. Jesus venceu a natureza humana. E Deus teve prazer em habitar nele. E disse, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer em habitar. Deus tem que sentir prazer em habitar em nossas vidas. Nós temos que fazer por onde merecer, lutar. Viu? A Bíblia diz que o reino do céu é ganho com força. Eu só não me recordo que escritura, que minha mente não é boa por isso, mas você já ouviu isso. O reino do céu é ganho com força. Que força é essa? É lutando contra você mesmo, sua natureza. Você tem que se esforçar. Nós temos que nos esforçar. O nascimento espiritual é comparado com o nascimento natural. Quando a mãe está dando à luz a um filho, a primeira coisa que aparece é a água, depois sangue, finalmente vida. Entra na criança, vê? São 3 etapas do processo do nascimento de uma criança. E há o rompimento da bolsa, placenta em água, depois derrama-se o sangue, finalmente vem o espírito. A vida entra na criança. Enquanto o espírito não tiver entrado na criança, esta não é mais que um pedaço de carne com músculo que se move. É quando lhe entra o espírito, a vida, que a criança chega a ser alma vivente. E no nascimento de uma criança nós temos água, sangue e espírito, ou vida, igual ao nascimento espiritual. Justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo, que é a vida de Deus vinda ao homem. É o mesmo processo. As 3 etapas. A natural mostra o espiritual. Água, justificação. Sangue, santificação. E a vida
Se nós não receber a vida de Cristo em nós é que nem um bebê quando não recebe o Espírito de vida. É somente um monte de carne se movendo. Não tem vida, porque a única vida eterna é Deus e Ele tem que entrar em nós. E essa é a terceira etapa. A segunda etapa, santificação, limpa a mente, fixa o coração em ordem para a santificação. O homem pode se arrepender do pecado passado, mas ainda segue sendo imoral. Todavia terá o desejo de olhar essas mulheres imorais pela rua. Talvez haja sido um bêbado, e cada vez que cheira uma bebida ele sente o mesmo desejo, tá vendo? Ali está a natureza, mas quando é santificado, este ato lhe tira o desejo que tinha antes. Portanto, pode ser tentado, mas já tem sido tirado o desejo. Sem dúvida, não está completo, porque o vaso está limpo, mas porém ainda está vazio. Mas quando vem o batismo do Espírito Santo e fogo, então chega a ser uma possessão de Deus, posto no serviço do Senhor. A santificação somente o separa para o serviço, porém o batismo do Espírito Santo e fogo nos coloca no serviço. Agora, pode você pecar tendo por dentro o Deus impecável? Responde para você mesmo. Pode você ainda cobiçar mulher? Estou falando com os homens. Pode você ainda cobiçar mulher e dizer que tem Deus dentro de você? Pode você ter ódio, rancoroso, briguento, briguenta, incluindo todos nós. Pode ter uma natureza dessa? Mexeriqueiros, avarento, ganancioso. E dizer que tem o Espírito de Cristo dentro de nós? Pode nós dizer uma coisa dessa? Nós estamos blasfemando, dizendo que temos o Espírito Santo, dizendo que isso, você vivendo uma vida dessa falando que tem o Espírito Santo, você está dizendo que essas obras são do Espírito Santo, atribuindo uma obra má do maligno a Deus, da natureza maligna ao Espírito Santo, que é santo. É uma blasfêmia dizer isso. Por isso que o profeta disse, na outra fita que nós gravamos, Mombrando dizendo, é melhor você não dizer nada, ficar quieto e reconhecer que você é um pecador e pedir o perdão de Deus e consertar a vida, do que nós ficar falando que somos um cristão nascido de novo, que temos Deus dentro de nós, temos o Espírito Santo, no entanto, vivendo uma vida ainda com essas imundícias, com essa natureza pecaminosa dominando nós. Não é melhor se arrepender e se consertar e reconhecer que nós não temos o Espírito Santo em nós ainda? E buscar com temor e tremor? Não é muito mais melhor? Prossigamos. Então pode você pecar? Tá vendo? Não pode. Não importa o que tenha feito. O sangue o cobre. E agora já é uma nova criatura, quando você recebe o Espírito Santo. Seus desejos e aspirações agora são celestiais, porque tem sido manifestado como um grão de trigo. Seus desejos não são os de antes. Se você chega à terceira etapa, não pode pecar, porque a sua natureza tem sido mudada. Tem morrido para o velho homem, e como Paulo pode dizer, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Tá vendo aqui? Não peca mais. Um cristão, um verdadeiro cristão, é disso que o profeta ele diz. Um verdadeiro cristão, 100% cristão, nascido de novo, ele não comete mais pecado. Aí você vê pregadores indo contra os ensinamentos do profeta da Bíblia, dizendo, o homem ele peca, ele continua pecando, não tem como estar nessa vida não pecar. Aquele que não nasceu de novo ainda continua, é o que nós estamos aprendendo aqui. Por isso que nós temos que aprender de Deus, para não sair falando tonterias contra a palavra de Deus. Não é verdade? Se Deus literalmente está fazendo morada dentro daquele vaso, como pode ele ainda continuar pecando, cobiçando, mentindo, com ganância, com todas essas coisas dessa vida? Como que pode? É impossível. É impossível isso acontecer, diz a Bíblia. Vamos lá? Por isso o salmista disse, os erros, quem os entenderá? Tá vendo? Nessa etapa você pode chegar a cometer algum erro ou falta, porém não pecar. Um homem que tem o Espírito Santo na vida dele, ele pode cometer erros,
não pecado. Há uma grande diferença de pecar e de errar. Você cometer um engano, você ser enganado pelo maligno, ele armar uma cilada e você cair nela é uma coisa. Tá? Agora você premeditar algo, aí é outra coisa. Vamos aprender? Um erro não é um pecado. É algo que se comete involuntariamente. Você não pretendia fazer aquilo, inconscientemente. Tá vendo? Sem nenhum desejo preconcebido. Você não desejava fazer nada de errado, porque um cristão nascido do Espírito de Deus, ele não deseja. Tá? Por isso o salmista disse, os erros, quem os entenderá? Os erros. Livra-me dos que me são ocultos. Está em Salmo 19, verso 2. Por outro lado, o pecado se premedita, se maquina, se manufatura. É um desejo que está por dentro da pessoa. Isso é um pecado. A Escritura diz, ai dos que pensam em iniquidade e dos que maquinam o mal em suas camas. Quando vem a luz da alva, o põe em obra porque tem em sua mão o poder. Quer dizer, já premeditou, já articulou para fazer aquilo. Está em Miqueias 2:1. Você tem ouvido alguns que dizem assim, olha aqui, isso aqui é profundo, gente, isso aqui é tremendo. Você tem visto alguns dizer assim, já ouviu, já, muitos dizer assim, o diabo me fez fazer isso. Isso não é verdade. O diabo não fez isso. A verdade é que você não estava selado por dentro. Meu Deus. Não é verdade? Essa é a verdade. Vamos aceitar a verdade que é melhor. Porque quando você está selado por dentro, o diabo fica selado por fora. O que sucedeu foi que você saiu e se encontrou com o diabo. Ele não pode entrar em você, porque a única maneira de ele entrar em você seria pelo mesmo processo pela qual você passou. E por isso, e para isso, ele teria que ser salvo, ser santificado e cheio do Espírito Santo. E, consequentemente, ele seria o seu irmão. Então, não foi o diabo que o fez. O que sucedeu foi que você chegou apenas na fronteira, tá entendendo? Passou pelo primeiro processo de santificação, de justificação, às vezes até chegou no processo de santificação. Você passou o primeiro, você já entrou no segundo, né? Mas o que aconteceu? Você regressou com os desejos das coisas do mundo. Por quê? Porque você ainda não foi selado por dentro. A sua natureza pecaminosa ainda estava ali. Aí o desejo foi maior, te venceu e você voltou para trás. Foi encontrar com o diabo. Não é claro isso? Claro que é. Mas tem que aceitar a verdade. Essa é a verdade. É nós que vai encontrar com o diabo. Né? Se dá por derrotado e se dobra os desejos. Tá vendo? Foi você quem chegou apenas à fronteira e regressou com os desejos das coisas do mundo. Quer dizer, voltou, o desejo te venceu, você voltou para trás. Não suportou. Não venceu a prova e voltou para trás. Você nunca entrou completamente em Canaã, que é o tipo do Espírito Santo. Cruzando o Jordão, que significa fazer morrer a si mesmo. Não é suficiente se arrepender e se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é apenas o primeiro passo. Aqui simplesmente Deus tem te perdoado do pecado passado, porém você ainda tem a natureza pecaminosa que te fez cometer o pecado. Você deve prosseguir adiante, pedindo a Deus santificação, porque o Espírito Santo não pode morar num vaso imundo. Você tem que ser purificado primeiro. Porém, quando você souber que Deus te tem santificado, não fique aí. Prossiga até que o Espírito Santo enche o teu ser, porque uma vida limpa, mas porém vazia, está em perigo, pois o Senhor diz, e quando o espírito imundo tem saído do homem e anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra, então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando a achar desocupada, varrida, adornada, então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Está em Mateus capítulo 12, do verso 43 ao 45.
Aqui está uma pessoa justificada, santificada. Ela ainda corre o risco de cair, de voltar atrás, pois Jesus chamou isso de casa vazia. Embora esta casa esteja varrida, limpa, santificada, ela precisa de um novo morador. Como Jesus ensinou, quando o espírito imundo retorna, ele acha aquela casa desocupada, varrida e adornada. Desocupada é a primeira etapa, a justificação. Tá vendo? Neste primeiro passo, aquele espírito errado que estava em você sai. A casa está desocupada. Varrida é a segunda etapa. Varrida significa limpa, santificada. Tá vendo? E adornada? Isto implica nos dons espirituais. Mesmo as pessoas estando justificadas, santificadas, adornadas com os dons, mas se a casa está vazia, Jesus disse que aquele espírito que morou ali volta trazendo mais 7 espíritos. Por isso é importante não ficar só nas 2 etapas, justificação e santificação. É necessário que sejamos cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Adornada. Dons. Isso aqui eu queria parar. Né? Varrida, desocupada, varrida e adornada com os dons. Tá vendo? Eu vou te dizer uma verdade. Eu não me recordo da escritura aqui, mas aqui na frente talvez nós passemos por ela. Jesus, ele santificou, né? Cristo santificou os apóstolos lá, os discípulos. Encheu ele, adornou eles de dons. E Judas estava junto. Judas passou no processo de justificação e santificação e foi adornado também com os dons espirituais. Observem. E vocês vão ver mais lá na frente que o próprio Senhor Jesus Cristo chegou em Pedro, né? E disse para ele assim: quando você se converter, anuncia a vossos irmãos. Jesus disse que com tudo isso aí Pedro não era nem convertido ainda. Ele não era convertido. A conversão dele só veio quando desceu o Espírito Santo e entrou nele. Ele foi preenchido com o Espírito Santo e fogo. Ali foi a conversão do santo do passado. Até então, passou pelas 2 etapas e foi até adornado. E Judas, que foi para o inferno, estava junto também. Então não se engane com dons não, viu? Não se engane com dom não. Com dom de pregação, de cura divina, de pulo, de grito, de choro, de lágrima, de... Não se engane com isso não. Jesus não falou que é isso não. É pelos frutos. Os frutos do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo, na pessoa, ele vai gerar os frutos dele. Não precisa se forçar para nada não. Não precisa imitar ser um cristão não. Automaticamente. A ovelha, ela não precisa fabricar lã, fingir ser uma ovelha. Ela é por natureza. Assim é um cristão genuíno, nascido do Espírito Santo. Essa é a verdade. Então Deus batiza aquela pessoa com o Espírito Santo. É o selo de Deus em sua vida para o dia da redenção. Efésios 4,30. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Deus te batiza com o Espírito Santo e com fogo. Vê? São Mateus 3,11. Neste ponto é interessante ressaltar que o Espírito Santo vem morar em nós. Nosso corpo se torna templo do Espírito Santo. Diferente de uma simples visita de alguém em nossa casa, que não tem liberdade ali. Porque não é sua casa. O Espírito Santo vem para trabalhar em nós, para fazer uma obra em nossa vida. Nós devemos então dar boas-vindas a Ele. Não como uma visita apenas, mas como o morador, o dono, o Senhor de nossa vida, com liberdade de operar pelo seu poder uma transformação completa nesta casa. Portanto, prossiga até que o Espírito Santo more em você. Não se conforme com nada menos. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, é colocada no corpo de Cristo. Porque por um Espírito somos todos batizados num corpo, diz as Escrituras em 1 Coríntios 12:13. Ela se torna um membro do corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, verso 27. Esta pessoa não pode jamais se perder,
porque nenhum membro do corpo de Cristo será amputado. Seu corpo está completamente naquele dia. Vê? Seu corpo está completo naquele dia, tá vendo? O batismo do Espírito Santo é o selo que nos dá absoluta segurança. E o selo de Deus ninguém pode romper. Quando recebemos o Espírito Santo, estamos selados até o lugar de destino. E quando o Espírito Santo entra no crente, quando ele se torna uma nova criatura, quando na realidade todas as coisas velhas morrem para a pessoa e ela chega a ser uma nova unidade, um membro no corpo de Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5,17. Né? Aqueles que já estão em Cristo, nova criatura é. Não é o que ainda está com a natureza pecaminosa mundana nele, mas aqueles que já receberam o Espírito Santo, que já foram colocados em Cristo, nasceu de novo, nova criatura é e tudo se fez novo. Amém? Então vamos continuar aqui. Nem Pedro, nem os outros discípulos foram convertidos até que veio o Pentecostes sobre eles. Cada um de nós tem o seu próprio Pentecoste, vê? Então poderíamos saber que quando temos recebido o Espírito Santo. Claro que sim. Poderá uma mulher grávida dar à luz e não saber que deu à luz a uma criança? Isso não pode passar despercebido. Certamente que sabemos se temos ou não o Espírito Santo. Tampouco isto é algo da imaginação de suposição. Isso tem que ser algo real, né? E verdadeiro na vida do cristão. Não é simplesmente um pensamento, uma imaginação, nada disso não. É algo real mesmo, é uma realidade. Cristo vivendo em você é algo real. Tão real quanto uma mãe se engravida de um bebê, ela sabe que ela tem aquela criança dentro dela. Está entendendo? Porque está chutando, está movimentando. Assim é o Espírito Santo na vida de um cristão nascido de novo. É real. O proceder dos discípulos antes do Pentecostes mostra que não o tinham. O Senhor disse a Pedro: mas eu rogarei por ti, para que a tua fé não desvaneça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Está em Lucas 22, 32. É o que eu disse antes, né? Pedro, né? Quando te converteres, porque ele não era convertido ainda. Agora, como saberei que o sangue do Senhor Jesus Cristo tem sido aplicado em minha vida? E que ninguém pode me acusar como pecador? Porque a vida que esteve nesse sangue, que é o Espírito Santo, tem vindo a mim e produz em mim a vida de Cristo, seu caráter. Este é o batismo do Espírito Santo. Este é o sinal. Eu aplico o sinal quando exponho o Espírito Santo que está dentro de mim. O sangue derramado está representado em mim pelo Espírito que estava neste sangue, o qual agora mora em mim. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, verso 16. Não é o batismo na água, mas é o batismo do Espírito Santo que nos dá a entrada no reino de Deus. Arrependimento e batismo em água é apenas o primeiro passo para o reino. Porém, quando o Espírito Santo nos sela, nos coloca no corpo de Cristo. Então somos feitos cidadão do reino e, portanto, temos direito a tudo relacionado com o reino. Temos direito a tudo relacionado ao reino. Vocês estão vendo? Haveis recebido o Espírito Santo depois que creste? A tradução literal e exata é: haveis recebido o Espírito Santo havendo crido previamente? As pessoas creem e logo se detêm. Você não recebe o Espírito Santo quando você crê, havendo se arrependido, mas você continua e recebe o Espírito Santo. Se você não tem sido batizado no batismo cristão, que é em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2,38, Atos 8,16, Atos 10,48, Atos 9, do 1 ao 5, etc. Diga: o farei, Senhor. Se todavia não tem recebido o Espírito Santo, você saberá quando tiver recebido. Ele lhe dará a segurança e o amor que necessita. É possível que você tenha sido diferente, tenha tido diferentes sensações. Poderá ter gritado, falado em línguas, o que está bem.
Mas, porém, se aquele amor divino não estiver ali, quem é o amor divino? É o próprio Espírito Santo, é a vida de Cristo. Se ele não estiver ali, diga: Senhor, fixe em meu coração, aqui em minha alma, o propósito para alcançar de teu Espírito, para que eu possa amar, honrar e ter aquele amor divino em meu coração nesse dia, o qual me levará àquela terra quando minha última respiração me deixar. Amor divino não estiver ali no coração. Muitas pessoas fazem um julgamento errado do amor divino, né? Oh, nós temos o amor divino. Enquanto aquele irmão está ali fazendo parte daquele grupo, oh, meu amado irmão, como eu te amo, meu irmão, como eu te amo, minha irmã. Aí depois aquele irmão não faz mais parte daquele grupo, né? Faz parte de outro grupo, outro pastor se despede daquele grupo ali, né? Aí já não tem mais amor divino. Aí depois é falar da vida daquele irmão que diziam que amava, é denegrir a imagem, falar mentiras, coisas de que nem sabe, inventa as coisas. Isso aí é ódio. Você está entendendo? Muitas das vezes inveja. E tantas coisas mais, essa natureza maligna que está ali dentro ali. E dizem ter amor divino. Aí aquele irmão que dizia que amava passa a virar um bicho, um diabo para eles. Que amor divino é esse? As pessoas falam de amor divino e nem sabem o que é isso. Nós temos o verdadeiro amor divino. Tem amor divino e tem ódio. Tem inveja. Tem raiva. É maldizente. O amor divino não procede assim. As pessoas se enganam, vocês estão vendo? E tantas coisas mais que faz e diz que tem amor divino. Está vendo como que o povo está cego? O irmão Brana disse que a última praga que assolou o Egito foi morte. Ali foi morte literal mesmo. E o profeta tem nos advertido que nos últimos dias, o qual nós estamos vivendo, também a última praga que assolar a humanidade seria morte. Mas morte espiritual. O povo está morrendo espiritualmente. Porque estão amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Estão deixando a mensagem, o mensageiro, de lado e ficando com o que o homem fala, com o que o homem ensina, julgando-se ser maior do que o profeta vindicado por Deus, que está na Bíblia. Deixando a palavra de Deus de lado e ficando aí com esses espíritos enganadores. É lamentável, mas é o que está acontecendo no tempo qual nós estamos vivendo. Alguém que professa ser cristão, se ainda não tem sido cheio do Espírito Santo, apenas está em processo de ser um cristão. Ele simplesmente professa ser. Está se dirigindo para isso. Mas, porém, Deus não lhe tem dado o Espírito Santo. Todavia, não ter chegado a essa meta com Deus é dizer: Deus não o tem conhecido. Deus não o tem conhecido. O Espírito Santo deve ser para você mais importante que tudo que possa existir no mundo. Mais que seu prestígio, que a sua vida, que seu trabalho, que qualquer coisa que possa haver. Se alguém se aproxima e te dá uma bofetada e te diz: hipócrita, poderá você orar para que Deus perdoe a essa pessoa, em vez de devolver uma bofetada? Ali é onde está a verdadeira prova de se ter o Espírito Santo. Quando alguém diz uma coisa má de você, se você pensa em se vingar disso, isto mostra que espírito está em você. Quando alguém disser alguma coisa má de você, então lhe diga alguma coisa boa. Se não pode dizer, então não diga nada. Deixe a coisa quieta. E quando houver passado tudo, ore por ele. A palavra conversão é tomada hoje equivocadamente e chegamos a dizer que um homem é convertido porque deixou de beber, de fumar e etc. E vai à igreja. Ele pode se unir à igreja, entretanto necessita de um sinal de que tem sido convertido. Ele não é convertido até que a sua velha natureza morra e ele seja enterrado e ressuscitado com Cristo para uma nova vida e o Espírito Santo haja criado nele uma esperança viva de vida eterna.
Amigos, já temos visto com toda clareza que sem o Espírito Santo não poderemos subir no arrebatamento. E este é o sinal que Deus verá no crente, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Sendo que o Espírito Santo é uma promessa de Deus para os seus filhos, então nos convém desejá-lo e buscá-lo até que estejamos seguros que temos recebido. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vosso filho, e tanto quantos que estão longe, e tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. E eu vos digo a vós, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem. Não só pedir, viver a palavra. É isso que nós temos nos ensinado. Pedir, nós pede. Você pode pedir o tanto que for. O pastor pode vir, virar um galão de 200 litros de óleo em sua cabeça, um óleo ungido, para você receber o Espírito Santo. Você nunca vai receber o Espírito Santo enquanto você não passar por esses processos aqui. As 3 etapas da graça. Justificação, santificação, limpeza do vaso. Aí então você receberá o Espírito Santo. Até que você passe por essas 3 etapas, você pode jejuar, pode pular, pode gritar, pode ir na frente na fila de oração, pedir oração para receber o Espírito Santo. Mas enquanto você estiver vivendo com o mundo, amando o mundo, com a sujeira do mundo, essa natureza do pecado em você, em mim, seja quem for, de maneira nenhuma Deus colocará o teu Espírito em nós. Mas depois que nós passar por essas etapas, estando santificando a nossa vida, morrendo, matando essa natureza, aí então você pode pedir o Espírito Santo, que Ele te dará o Espírito Santo, que você estará pronto para recebê-lo. Amém? Cheguemos ao final deste livreto. Queremos agora lembrar-lhe, como disse o profeta Oséias, conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Que Deus nos abençoe, que possa colocar essas verdades em cada coração, e que possamos buscar graça, a graça em tempo oportuno. Chegar no trono da graça, no trono de Deus, no trono do Senhor Jesus Cristo. E buscar misericórdia em tempo oportuno e alcançar graça aos seus olhos. Que Deus os abençoe e acrescente essas palavras em vossos corações. Amém.